vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. No começo eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. O meu desejo é sentir você, ó Rio perene, e no calor do fogo moldar-se pelo poder de suas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me, direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a sua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Aleluias, glória a Deus. Amém. Paz seja com todos. Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus, né? Essa canção, esse louvor, ele fala sobre nós vermos a Deus, nós sentirmos ao Senhor, nós termos um encontro com o nosso Deus, e que isso sempre queime no nosso coração, buscar essa intimidade com o Senhor, buscar experiências com Deus, né? Aqui esse louvor fala da experiência de Isaías, né, que pôde ver ali os anjos, os querubins, adorando ao Senhor nos céus.
teve uma visão, uma experiência de Deus, e que nós venhamos buscar isso. Pode ser que não seja da mesma forma, não é a mesma situação, mas nós precisamos enxergar o nosso Deus, nós precisamos ter experiências com o nosso Deus, nós precisamos ouvir o nosso Deus, nós necessitamos, nós precisamos, nós devemos ansiar por isso, por ter experiências espirituais, experiências de relacionamento com o Senhor, experiências sobrenaturais, experiências poderosas, a exemplo de Isaías. Nós devemos buscar isso no Senhor, nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, né? Amá-lo, desejá-lo, e que nós possamos ter certeza, ter fé que essas experiências acontecerão. Né? O Senhor quer que a gente deseje isso, o Senhor quer nos dar isso de presente. Amém? E a palavra do Senhor em 2 Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Essa passagem ela é bem conhecida, bem famosa. Eu li um comentário que é um comentário meio que negativo sobre essa passagem, no sentido de que nós não deveríamos tomar essa palavra sobre as nossas vidas, porque nós não estamos dentro desse contexto, né? E esse contexto é que Salomão estava consagrando, orando e consagrando o templo que ele havia construído para Deus, e Deus falou com ele, né? Essa passagem, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E na verdade, nós não estamos incluídos na maioria dos contextos bíblicos, porque muitas passagens, né, são históricas, mas nós entendemos que toda a Bíblia ela nos edifica e ela nos ensina algo, mesmo num outro contexto. Mesmo no contexto da vida de Jacó, de José, de Abraão, a gente aprende algo sobre Deus, a gente aprende a tomar aquela palavra para as nossas vidas, segundo as verdades de Deus que há ali, né? E aqui fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós somos esse povo, até porque nós fazemos parte desse povo de Israel. A Bíblia nos ensina que nós somos enxertados na videira, então nós fazemos parte do povo de Deus, então nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. E aqui fala sobre alguns princípios que Deus quer encontrar em nós, que é o princípio da humildade, né? Se nós nos humilharmos diante de Deus, a gente sabe que Deus não gosta de um coração altivo, não gosta de um coração orgulhoso. Deus não gosta que a gente se sinta melhor do que ninguém. Deus não gosta que a gente humilhe ninguém. Deus, ele não gosta que a gente chegue diante dele achando que a gente pode alguma coisa ou pode ali, né, falar na mesma altura que Deus, vamos dizer assim. Mas Deus, ele quer que a gente chegue diante dele com humildade, com um coração humilde, com um coração contrito. E aqui fala que sobre a oração, né, que se a gente chegar com esse coração humilde, falando com Deus, né, orando, se a gente buscar ao Senhor e se a gente se arrepender, né, se converter dos maus caminhos, mudar a direção, se a gente decidir deixar de fazer as coisas erradas, deixar
de agir de uma forma que desagrada o coração de Deus, de uma forma desobediente, de uma forma maldosa, né? Então ele ouvirá dos céus, né? Se a gente fazer tudo isso, se a gente se quebrantar, se a gente buscar realmente o Senhor, se a gente realmente se arrepender do mal, se a gente buscar a Deus, falar com Deus, Ele vai ouvir do céu. Amém. E é muito legal porque Ele já vai chegar trazendo uma grande bênção sobre nós, que é perdoar os nossos pecados. E aí Ele, em sequência, fala que vai nos sarar, vai sarar a nossa terra, né? Vai abençoar a nossa vida, vai trazer cura sobre o que a gente tem, sobre o que é da nossa posse, o que a gente tem, sobre a nossa família, sobre o nosso coração, sobre as coisas que Ele permitiu que a gente tivesse. E fala também que além dele nos ouvir, nos perdoar e sarar o que a gente tem, estarão abertos os olhos dele e atento os ouvidos dele para nós. Então, que nós possamos trazer para nós essa atitude, esse ensino. A gente não está inserido naquele contexto, mas quando se trata de um povo que se chama pelo nome do Senhor, é você, sou eu, é a igreja, é o povo de Israel. E Deus está nos falando hoje que se a gente buscar o Senhor com um coração humilde, se a gente orar, né, se a gente se arrepender dos nossos pecados, e arrependimento é uma coisa que deve estar constante na nossa vida, buscar o perdão de Deus deve ser algo constante na nossa vida, porque nós falhamos e nós precisamos separar os nossos erros, a gente precisa reconhecer os nossos erros e se arrepender deles e pedir para Deus para ajudar a gente a melhorar, né? Senhor, me ajuda a melhorar. Tem até um louvor, né, que fala assim, do Elias Soares, fala, me ajuda a melhorar, sozinho eu não consigo, e realmente é o Espírito Santo que nos capacita a melhorar como seres humanos e nos parecer mais com Jesus. Então, que você possa ficar com essa palavra e durante esse culto que Deus possa ir tratando com o seu coração, né? E você possa ir buscar essa experiência, buscar um coração, né? Criar em você mesmo, entregar ao Senhor um coração humilde, quebrantado, entregar o seu louvor, se arrepender, pedir perdão e saber também que Deus tem esse perdão para você, que Deus tem esse sarar sobre todo o seu ser e tudo que você tem. Amém? Vamos orar então. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te agradecendo pelos princípios bíblicos, pelos princípios do seu coração, que o Senhor vem nos ensinado, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Muitas vezes nós somos arrogantes, orgulhosos, queremos ser os donos da razão, os donos da verdade. E isso só vai petrificando, endurecendo o nosso coração, Pai. Nos perdoa por todo o orgulho, nos perdoa por toda a malignidade, nos perdoa pelas palavras que desagradam o teu coração, nos perdoa pelos pensamentos que desagradam o teu coração, nos perdoa, Espírito Santo, pelas escolhas erradas, pelas atitudes erradas, nos perdoa, Senhor, nos ajuda a melhorar, nos ajuda a largar o erro, nos ajuda a sermos quebrantados e humildes, a aprender com Jesus, que é humilde,
e manso. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, a ouvir a Sua voz, a buscar mais e mais a Tua face. Nos capacita, Senhor, a nos entregarmos, Senhor, não 10%, não 20%, não 50%, não 70%, não 90%, mas entregar tudo o que somos, entregarmos o nosso 100% ao Senhor, estarmos 100% comprometidos com o Senhor, estarmos 100% comprometidos com a Tua palavra, estarmos 100% comprometidos com a busca ao Senhor. Oh Deus, nos perdoa os nossos erros, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, toda a maldade produzida por nós, tudo que a gente permitiu de ruim está em nós. E nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Ah, Senhor, abre, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento. Dai-nos inteligência, conhecimento, sabedoria, direção, para continuarmos firmes, fortes, Senhor Deus, bem-sucedidos no Teu caminho, na Tua santa presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós clamamos, ouve as nossas orações do alto céu, Senhor. Ouve o gemido dos corações, ouve os pedidos de socorro, Senhor. Atende o clamor da Tua igreja, atende o clamor do aflito, atende o clamor do necessitado, Senhor. Volta os Teus olhos, Senhor, que os Teus olhos venham, Senhor, enxergar, Deus, cada situação, cada filho, Senhor. E que a Tua providência, a Tua cura, Senhor, a Tua restauração, a Tua vida, a Tua santidade, Senhor, o Teu poder desça, o Teu poder, a Tua glória, a Tua graça desça sobre cada um, sobre cada lar, sobre tudo aquilo, Senhor, que o Senhor deu para os Teus filhos, sobre tudo aquilo que o Senhor entregou para os Teus filhos, Senhor. Que haja, Senhor, o Teu sarar, o Teu curar, o Teu restaurar, Senhor. Que tudo seja feito nas nossas vidas segundo o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Fortalece a Tua igreja, fortalece as famílias nos Teus caminhos, fortalece os Teus filhos. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais.
irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um com você. Glória a Deus, aleluia. Deus é muito bom, né, irmãos? A gente está aqui com o pastor Jean, a pastora Dione. Quem mais está aí? Deixa eu ver aqui. Tá o Bruno, Vivi, acho que é Viviane, né? A Marina, Júnior, Deus abençoe, Naquielda. Amém. Glória a Deus. Se eu não vi alguém porque ficou para cima aí, né? Deus abençoe cada um que está participando agora. Quem também está vendo a gravação, Deus te abençoe. Um grande prazer ter cada um conosco. E a gente viu aqui com a Paula agora uma análise aí de um texto. E como é bom a gente ler o texto, meditar nele, a gente compreender, né, um pouco mais sobre Deus na leitura bíblica. A gente não pode ler a Bíblia como a gente lê manual de instruções, né, pulando, queimando etapa. A gente não pode ler a Bíblia como a gente lê aqueles termos de aceite, né, dos aplicativos, Facebook, atualizações. A gente pula tudo, né? Tem lá o skip ou pular, a gente pula tudo, né? A gente não pode ler a Bíblia assim, passar o olho. Tem que ler. E é transformador, é libertador isso, né? Muitos homens lutaram para que nós tivéssemos, né, a palavra de Deus. Muitos mesmo. Se a gente for procurar, é interessantíssimo. Desde aqueles que cuidaram para registrar, escrever na época dos apóstolos, depois os pais da igreja, e então monges, e depois humanistas que preservaram, né, o grego e o hebraico, fizeram questão de não perder, e também os pré-reformadores e os reformadores, né, John Wycliffe, Martinho Lutero, Calvino, esses homens que lutaram para que nós tivéssemos a Bíblia, cada um no seu idioma. Então é um tesouro para nós, que nós possamos valorizar, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Colossenses, capítulo 1, porque eu quero falar um pouco sobre a simplicidade do Evangelho. Tem um livro do C.S. Lewis chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele trata do assunto da centralidade de Cristo, da importância de nós reconhecermos, todos nós cristãos, que mesmo que haja em uma construção, digamos que existam vários cômodos onde só algumas igrejas vão por muitas especificações, né? Temos cristãos com ideias um pouco diferentes das nossas, mas que não são salvíficas, né? Não são ideias que interferem no que é pecado, no que é salvação, no que é transformação, conforme o ensinamento de Jesus Cristo. Então, sobre isso, a gente não tem o que fazer alarde, não tem o que se criticar, é algo comum. Agora, muitos de nós nos encontramos, né, mesmo sendo de outra denominação, de uma igreja de outra época, mesmo assim nós nos encontramos num mesmo hall
né, num mesmo lugar principal. O C.S. Lewis fala sobre isso. E é a centralidade de Cristo, né? Jesus, ele é o máximo, né, do cristianismo. Por isso que nós somos chamados cristãos. E aqui em Colossenses capítulo 1 tem um pouco de cristologia. Paulo, ele falando para os cidadãos de Colossos, para os crentes de Colossos, um pouco sobre Jesus Cristo, do capítulo 15 até o 20, capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, troquei a palavra capítulo por versículo, mas é versículo 15 até o 20. E a gente vai ler e eu vou comentar cada um dos versículos, tá bom? Eu estou lendo na versão da Bíblia de Jerusalém, mas não deve ter grande diferença da sua versão, tá? Pai querido, nós pedimos, Senhor, nessa noite, fala conosco, nos direciona, abençoa nossa mente, nosso coração, para a gente, Deus, ouvir essa palavra, ela fazer sentido para nós podermos colocá-la em prática, sermos transformados, conhecermos a verdade nos libertar, Deus, podermos falar a verdade, termos, Deus, propriedade, Senhor, para a gente não ficar, Deus, perdido, Pai, como quem é levado pelo vento, como uma folha seca, que a gente possa, Deus querido, ficar enraizado na palavra, em nome de Jesus. Amém. E aqui no versículo 15, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o primado, né, a primazia, né, de Cristo, como ele é diferente, como ele é maravilhoso, unigênito. E diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Então a gente já entende Jesus Cristo como o alfa, né? Como ele mesmo disse, ele é o alfa. Ele é o primeiro, ele é o líder, ele é proeminente, ele está à frente, ele se destaca. Né? Não sou eu, não é você, é Cristo. Sempre e para sempre. Né? Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. O alfa e o ômega. Continuando no 16, me perdoa, não podia deixar de falar isso. Ele é a imagem do Deus invisível. É como ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Então, quando a gente se aproxima de Jesus, nós estamos nos aproximando de Deus. Vamos lá. No 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Lembra que João fala ali no capítulo 1, versículo 1, que no princípio ele era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e por ele tudo foi feito, sem ele nada foi feito. Aqui Paulo está concordando totalmente com o apóstolo João. E é maravilhoso isso, a gente entende que Jesus Cristo, ele é, conforme a cristologia ortodoxa, né, tradicional, consubstancial ao Pai. Ele é não um ser humano comum, ele é um ser humano muito diferente de nós, nessa divindade dele, nesse poder dele, nessa realização toda dele. E todos os outros poderes e autoridades estão sujeitos a ele. Ele é Senhor sobre todos. 17. É antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é o primogênito, né? Ele é gerado na eternidade, antes do tempo. Né? O tempo é depois de Jesus. Isso é incrível, é maravilhoso, é poderoso demais. E tudo nele subsiste. Né? O mundo existente dependeu dele, né? Por ele e nele, né? Essa criação. Se não fosse ele, não teria acontecido. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos hoje chamados corpo de Cristo. Olha que privilégio que nós temos. E também que grande responsabilidade. Porque as pessoas, elas olham para Jesus e começam a ver Jesus de acordo com as nossas atitudes. Eu já vi um vídeo do Muhammad Ali, né, o grande boxeador, criticando o fato de a comunidade ali onde ele vivia serem cristãos, eles serem cristãos, e ele criticava a figura de Cristo, né? Um Cristo ali conforme os romanos, europeu, olho azul, mas a gente sabe que Jesus ele não era romano, né? Mas os cristãos romanos acabaram pintando Jesus dessa forma. Da mesma maneira que cristãos violentos
fazem Jesus parecer violento. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim: as maiores atrocidades foram cometidas por causa da igreja. E isso, na verdade, está muito errado. Em 5 minutos de conversa, eu acabo com isso dizendo: olha, então você vá pesquisar quem foi George Miller, vá pesquisar quem foi William Wilberforce, quem foi Martin Luther King, né, Dr. Martin Luther King, no Marco dos Direitos Civis. Cristãos de verdade, gente, que aceitam o senhorio de Jesus Cristo e se comportam como o corpo de Cristo e glorificam a Jesus nas suas atitudes, né? Pensam antes de cada palavra, antes de cada atitude: Jesus faria isso? Está de acordo com o que eu aprendo sobre Jesus Cristo? Nisso há muita dignidade e Deus vê tudo isso, e nisso nós somos de verdade cristãos e de verdade corpo de Cristo. A pessoa que se comporta como um cristão nominal diz que é cristão, mas a atitude não condiz com o caráter de Cristo, ela não é corpo de Cristo. E isso é triste. Jesus não é a cabeça dessa pessoa. Jesus não é a cabeça dessa igreja, uma igreja má, uma igreja negligente, que não se importa, que não ama, uma igreja que não se envolve, que se afasta, que vive só para suas coisas materiais, só para os seus próprios interesses. Jesus nunca ensinou isso, né? Jesus nos ensina a amar e a nos doar em amor, né? É o que os apóstolos fizeram, né? Que venha o teu reino. E assim nós somos corpo de Cristo. Continuando aqui, é o princípio, o primogênito dos mortos. Ele morreu e ele ressuscitou. Então ele também é o primogênito, ele ressuscitou, né? Ele nos mostra, né, a vida vencendo a morte e nos dá essa esperança e nos mostra que é possível sim dobrar a morte. A morte foi dobrada, né? Jesus é maior do que a morte, né? Deus é maior do que a morte. Tendo em tudo a primazia, ele é primeiro em tudo, ele é poderoso sobre todas as coisas. Depois que ele derrotou a morte, o que falta para ele vencer? Nada. Continuando aqui. Pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude. A gente entende aqui que quando Deus gerou a Jesus na eternidade, né, a gente tem essa compreensão aqui de Jesus Cristo como Senhor de todas as coisas, e aprouve a Deus habitar em Jesus toda a plenitude. Nós estamos dizendo toda a característica de divindade, né? Ele ser e existir em si mesmo, não depender de nada para existir. O tradutor aqui, nessa versão que eu tenho, ele é uma versão muito admirada, ele diz que é um termo bastante difícil, mas que o significado desse plenitude é que Jesus Cristo ele tem em si todos os atributos, todas as coisas, e ele não precisa de nada. Ele em si basta, né? Deus, Jesus Cristo, né? Eles em si bastam. Nós é que precisamos de Deus, nós é que precisamos de Jesus, nós é que precisamos uns dos outros. E às vezes alguém se pergunta e diz: mas por que Deus criou o homem? E a gente entende: porque Deus ama, porque Deus ele quer partilhar, ele quer se relacionar, quer se envolver e se responsabilizar também, né? Deus ele assim fez, e Jesus nasceu, cresceu e morreu, né, no nosso lugar, levando as nossas culpas. Deus ele põe a mão na massa e se responsabiliza. Continuando aqui. E reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Basicamente, nós temos paz com Deus, nós temos nova esperança de vida eterna, nós temos esse envolvimento com o Pai, Deus, né? Porque Jesus se entregou ali no madeiro, como a gente cantou um pouco antes. E aí tem gente que fala assim: tá, você quer me dizer que lá na Ásia, lá mais precisamente em Israel, nasceu um judeu há cerca de 2000 anos atrás, e ele nasceu de uma mulher virgem, ele foi perfeito em tudo,
e ele foi sacrificado como expiação pelos nossos pecados e por isso nós temos salvação? Sim. É simples. É simples. Agora, tem gente que pensa, não faz sentido. Tem gente que desconfia, não faz sentido. Você ter uma substituição. Por que que Jesus Cristo, um homem, morrendo no nosso lugar, nos justifica, equilibra a balança? Por quê? E aí é uma reflexão que todos nós devemos fazer, todos nós que somos cristãos. Nós sabemos que os nossos princípios, nossos fundamentos bíblicos, eles começam ali nos israelitas, nos judeus. E a gente lembra de todos os sacrifícios que eram feitos, né, que eram sombra, né, somente uma sombra do sacrifício supremo, que eram feitos com animais, para que houvesse perdão, remissão de pecados. E como que a gente entende essa transferência de culpa? A gente sabe, por exemplo, que em Adão aconteceu o primeiro pecado, né? Em Adão e Eva aconteceu o primeiro pecado, e as consequências disso são o nosso enfraquecimento como ser humano, né? Nós deixamos de ter ali muitos atributos que Deus deu, muita capacidade por causa do pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E como todos nós descendemos de Abraão, passando, né, a vida, né, de Adão e Eva, e então chegou ali a vida dos semitas até os israelitas, né, de Sem, filho de Noé, chegou até Abraão. Então nós temos os israelitas, em um outro filho de Noé nós temos os cananeus, né, que foram para a África, e temos os egípcios também, e outros povos ali da África e da Mesopotâmia. E a gente tem também nos filhos de Jafé, filho de Noé, outros seres humanos que foram ali para a Europa, que envolve os gregos, né, e outros povos ali da Europa. A gente tem então o ser humano de Adão se espalhando por toda a terra, nascendo cada um de sua mãe, né, nascendo cada um ali de seu pai, desse envolvimento das pessoas. Então todos nós, né, humanamente falando, todos nós somos como um mesmo organismo se multiplicando, gerando vida, né, passando, né, de geração em geração. Isso é fascinante. Nós estamos conectados, todos nós, até Adão, todos nós estamos conectados. E Jesus, como ele nasceu de Maria, ele também está conectado, ele também é um de nós. Mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo uma divindade, ele que era, que é e sempre será e existe em si mesmo, ele nasceu lá no Oriente Médio, há mais de 2000 anos atrás, só que ele não cometeu nenhuma falha, nenhum erro. Ele foi colocado ali no ventre de Maria para que nascesse alguém capaz de ser perfeito e sofrer na sua carne o castigo que nos traz paz, que nos traz justificação. É isso. Cristianismo é isso. Jesus Cristo, ele pagou os nossos pecados, pagou as nossas culpas, desde a culpa de Adão até a sua. Não importa o que você fez, quem você é, Jesus pagou. Agora é conosco, né? Recebermos de Deus a virtude, a fé para crermos, aceitarmos, termos os nossos ombros mais leves, né? Entendermos quem é Jesus, que ele é o centro, adorarmos a ele, vivermos uma vida de segui-lo, de sermos seus discípulos, e assim nós desfrutarmos de todas as bênçãos, todas as promessas que já estão liberadas para nós, que já foram decretadas pelo Senhor, que nós temos que agora abraçar e viver. Sempre que nós nos envolvemos com Deus e nos comprometemos com Ele, Ele se compromete conosco, Ele se envolve conosco. O Senhor, Ele não dá as costas para quem busca
a Ele, quem busca se envolver com Deus, não fica no escuro, não fica no vácuo, não fica sem resposta. Deus responde. Agora cabe a nós ouvirmos essa mensagem, esse evangelho simples, esse cristianismo simples, né? É uma coisa tão pura, né? Há pecado, eu cometo erros todos os dias, mas Jesus Cristo não cometeu nenhum erro, Ele se entregou, Ele sofreu e nos reconciliou com Deus, nos reconectou ao Pai e nos dá essa nova oportunidade de seguirmos os passos dele, agirmos da maneira que ele se agrada e assim nós somos feitos filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus. E aí a gente tem uma boa ideia sobre quem é Jesus, o que é cristianismo, né? Como que nós devemos nos envolver com Jesus Cristo, com a igreja do Senhor Jesus e ser a igreja de Jesus Cristo. Amém? Espero que tenha ficado claro, mas eu acho uma covardia quando alguém fala e não dá a oportunidade das pessoas perguntarem. Então, se alguém quiser perguntar algo, a gente sempre fala isso, né? Pode mandar mensagem, pode chamar a gente mandando mensagem, a gente está à disposição para esclarecer, explicar de novo se precisar, tá bom? E fica aqui então essa cristologia, um pouco sobre Jesus Cristo, um pouco sobre a simplicidade e a pureza de Jesus Cristo e do Evangelho. Amém? Amém. Glória a Deus, né? A gente precisa aprender toda a Bíblia. É verdade. E a gente precisa aprender sobre Jesus, sobre quem é Deus. Às vezes a gente acostuma a ter uma palavra só voltada para o nosso benefício, no sentido de que a gente quer ouvir o que Deus tem para falar a respeito de nós. Mas a gente precisa conhecer a Deus, saber quem é Deus, saber quem é Jesus. E a gente encontra isso na Bíblia, né? Quando Deus quer falar ao nosso respeito, quando Deus quer ensinar algo para nós sobre o nosso estilo de vida cristão, quando Deus quer ensinar um princípio para a gente seguir, quando Deus quer falar sobre uma bênção, sobre uma promessa, sobre o cumprimento de uma promessa, mas a gente precisa ter prazer em conhecer a Deus, a pegar uma palavra quando Paulo está ali ensinando sobre quem é Jesus, sobre a essência de Jesus, a história de Jesus, como ele é importante para a nossa salvação, como o amor dele, o amor de Deus é importante para a nossa salvação, e conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor deve ser um alvo na nossa vida, deve ser algo muito importante para nós. Então que a gente valorize, né, esses estudos, essas palavras, essas meditações, e que isso realmente nos aproxime de Deus, né, nos aproxime de Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. E dar os recadinhos aqui da igreja, né? Para quem não sabe, nós somos da Igreja Evangélica Reconciliação, a RECOM, e nós temos cultos presenciais todas as terças e sextas-feiras às 20 horas, aos domingos às 17 horas, e você pode estar conosco lá na igreja, que fica ali em Franco da Rocha, Grande São Paulo. E então, se você quiser participar um dia com a gente lá, visitar a igreja, conhecer os pastores, conhecer os membros, você vai ser muito bem-vindo. E é só entrar em contato com a gente te ensina, te ajuda, te dá uma mão para você chegar. E se você mora assim muito, muito longe, não tem como ir, mas gostaria de conhecer a igreja, ouvir uma palavra, participar do louvor, ser edificado, né, estar conosco ali, você pode participar desses cultos que são terça, sexta e domingo pelo Facebook, no IER Recom, esse perfil, né? E também no Instagram, Igreja _Recom, tá bom? E se você
precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Todas as quartas também nós temos o culto aqui na nossa casa, que faz parte também da grade de cultos da igreja. E nós estamos para voltar com a escola bíblica. Domingo agora, a gente retoma a escola bíblica às 9 horas. É a escola bíblica Recon. E a gente vai falar sobre o Sermão da Montanha. Uma passagem maravilhosa. Vamos imaginar Jesus sentado ali, nos orientando e nós aprendendo com ele, com as palavras dele, como sermos cristãos. Eu acho que vai ser maravilhoso, né? Você é nosso convidado. O pessoal da Recon é de lei, né? Todos convocados, tem que participar. E você que não é da Recon, mas que quiser aprender conosco, é nosso convidado aí. Essa vai ser uma série muito boa. Lembrando que a gente está em avaliação, né? Quem ainda não entregou pode fazer as avaliações do segundo módulo e terceiro módulo da história do pensamento cristão, porque a gente vai ter a entrega dos certificados na igreja. Vai ser uma festa ali maravilhosa, você receber ali o seu certificado, que você fez um curso na escola bíblica, né, e ter reconhecido ali que você aprendeu, e vai ser uma alegria poder te entregar esse certificado, mas tem que fazer a avaliação, tá bom? Amém, né? Eu já fiz a minha, graças a Deus. A Bia tá fazendo. Amém, glória a Deus, né? E também quero falar com vocês, quem quiser participar, né, de um propósito de oração, nós estamos no relógio de oração da Recon, então você pode escolher ali um horário e ter esse compromisso de intercessão, de oração juntamente conosco. E o último recado que eu quero deixar com vocês é que nós estamos no projeto Uganda. O que é o projeto Uganda? Nós conhecemos a pastora Nalumanzi Edith, seu esposo Mandedete, e eles são pastores na Uganda e cuidam de um orfanato com 100 crianças. Essas crianças não têm pai, não têm mãe, não têm família, então esse casal de pastores meio que são essa referência para eles. Esse orfanato cuida dessas crianças e é responsável por alimentá-las, educá-las. É um orfanato cristão, então há um ensino bíblico, né, para aquelas crianças. E eles são responsáveis também por cuidar da higiene, da saúde mental, prover a roupa, né, e a caminha para eles ali. E é uma situação muito difícil, porque imagina que o mundo todo está assustado, né, está passando por um problema tão sério com a questão da pandemia do Covid. Aqui no Brasil já são mais de 100 mil mortos, mas lá naquela região, ali na África, na Uganda, a pandemia não é uma ameaça tão grande como a fome. A fome é a principal ameaça para aquelas pessoas, para aquela nação. E foi isso que chegou até nós, né? Um pedido de socorro para que nós pudéssemos ajudar espiritualmente, orando por eles, para que Deus os abençoe. E também nós entendemos que, diante das necessidades deles, nós podemos estender a nossa mão. E nós estamos fazendo uma coleta, né? A nossa igreja, a Recon, com parceiros, nós estamos fazendo uma coleta financeira, uma oferta para nós enviarmos para Uganda, para que nós possamos ajudá-los a alimentar aquelas crianças, aquele orfanato. É uma nação toda que necessita, mas assim, o que chegou para nós foi esse orfanato, esse casal de pastores. E nós estamos nessa campanha, nesse projeto. Se você puder contribuir, você vai estar alimentando, colocando
a comida no prato daquelas crianças em mais um dia. Já fazem 2 meses que eu conheço a Edith, e teve uma vez que ela entrou em contato comigo, a gente conversa assim toda semana, e ela falou assim, para eu pedir oração porque eles estavam sem comida, eles ficaram 2 dias sem ter o que se alimentar. Então, a gente não quer que isso aconteça com a gente não quer que isso aconteça com eles. Já pensou faltar comida na sua casa 2 dias para os seus filhos, para você? Não é nada legal, né? Mas graças a Deus isso não vem acontecido conosco. O Senhor vem cuidado de nós, e nós com gratidão podemos cuidar em nome dele daqueles que necessitam. Então nós já estamos recebendo algumas ofertas. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você quer contribuir, imagina que para alimentar 2 crianças em um dia é 50 centavos em dólar, né? 50 centos de dólar, que é por volta de 2,50. Vamos dizer que para você alimentar uma criança, colocar comida no prato de uma criança por dia é R$1,25, uma criança. Com R$1,25 você consegue alimentar uma criança lá naquele orfanato de Uganda. Então você pode pensar assim, eu não tenho como, Paulo, eu não tenho dinheiro, tá apertado para mim. E eu entendo, porque tá apertado para a maioria das pessoas, viu? Mas eu acredito que bem na palavra do Senhor que diz bem-aventurado aquele que dá, aquele que abençoa, aquele que contribui, do que aquele que recebe. Não precisa ser muito, mas pode ser R$1,25, né? Pode ser para 10 dias, pode ser R$10, pode ser R$50, pode ser R$100, pode ser R$500, pode ser R$1.000. Pode ser aquilo que Deus tocar no seu coração, aquilo que você decidir no seu coração, né? A Bíblia fala que cada um contribua com aquilo que colocou no seu coração, não é o que os outros estão te impondo, é entre você e Deus. Mas a gente está apresentando para vocês essa necessidade, e a gente está orando para Deus achar corações que queiram contribuir, que queiram abençoar Uganda. Então, participe conosco dessa bênção, vai ser muito legal, e a gente, pelos próximos dias, a gente vai enviar essa oferta para lá, e vai ser muito bom ver, né, aquelas crianças ali sendo abençoadas, aqueles pastores. Nesse orfanato eles contam com 8 professores e 2 cozinheiros ou cozinheiras, eu não sei muito bem ali, a gente só sabe do número mesmo porque nós perguntamos. A gente se comunica com eles, com a pastora, né, Edith, em inglês. Então tem algumas coisas que não vem no gênero, né, a gente só vem no número. Mas vem sido uma bênção participar desse projeto. Algumas pessoas já estão doando, então se você sentir no seu coração, entre em contato conosco e faça a sua doação, bom? E no sábado, eu estava falando com o Silas que a gente quer fazer uma live falando mais sobre esse projeto, né? Esse projeto ali que a nossa igreja está à frente, mas que a gente não é um projeto, vamos dizer assim, só nosso, é um projeto que a gente está compartilhando, né? A gente não quer fazer só a gente está compartilhando para outras pessoas serem parceiras desse projeto. E no sábado, eu vou confirmar isso ainda, mas no sábado eu tô querendo fazer uma live para falar desse projeto, à tarde, umas 15 horas, rapidinho para a gente falar um pouquinho mais, para a gente poder conversar um pouquinho mais, vou ver se os pastores podem participar dessa live com a gente também, o pastor Jean, a pastora Johnny, para a gente falar um pouquinho mais sobre o projeto Uganda, compartilhar com vocês. Vocês podem compartilhar com outras pessoas também, orarmos por esse projeto
e vai ser uma bênção. A gente vai confirmando até lá, tá bom? E é isso, irmãos. Mais algum recado? Não, é isso mesmo. Acho que a gente falou tudo. Graças a Deus. Foi uma bênção, né? Essa live, esse culto. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que pôde participar. Você que está assistindo a gravação aí também, Deus abençoe. Continua participando das próximas. Vai ser uma bênção. Amém. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Vamos orar para agradecer a Deus? Sim. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado Sim, por tua Senhor. presença, por cada pessoa que pôde conectar. Aleluia, Obrigado por tua Deus. misericórdia, teu amor que se renovam Sim, todo Deus. amanhecer, Senhor. Obrigado Amém. pela vida das pessoas ali em Uganda, Senhor, que Sim, nós podemos, Deus. Deus, agora mostrar teu amor. Que possamos, Deus, ver a tua glória em tudo isso, que possamos honrar a ti, Jesus, que nós possamos ser bênção nessa hora. Em nome de Em nome do Jesus, Senhor abençoa a casa Jesus. de cada um agora, eu te peço, que tenhamos paz, que tenhamos alegria, que tenhamos Sim. o alimento. Em nome de Em Jesus, nome do fica Senhor conosco, Jesus. Senhor, cuida de nós, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Amém. Deus. Fiquem na paz, família, pastores, amigos. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.